Começa agora mais um Pesquisa e Ação. O tema do programa de hoje é a saúde dos adolescentes brasileiros. Para falar a respeito, convidamos Elizabeth Fujimori, professora, doutora do Departamento de Enfermagem em Saúde Coletiva da Escola de Enfermagem da USP e coordenadora do ERICA, o Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes no Estado de São Paulo. Elizabeth, é um prazer recebê-la aqui em nosso programa. O prazer é meu e eu agradeço a oportunidade de poder conversar e falar sobre o ERICA. Elizabeth, o que é o projeto ERICA? O projeto ERICA é um estudo de risco cardiovasculares em adolescentes que irá avaliar estudantes em nível nacional. É um estudo multicêntrico que envolve mais de 30 instituições de ensino superior em todo o Brasil. Qual é o principal objetivo desse estudo? Então, o objetivo principal é avaliar a prevalência, estimar a prevalência de riscos cardiovasculares, ou seja, a proporção de adolescentes obesos, a obesidade, o diabetes mellitus, a hipertensão e outros fatores de risco cardiovasculares. Quem são os adolescentes estudados? Serão avaliados 75 mil adolescentes em todo o Brasil, em cidades, municípios com mais de 100 mil habitantes e estudantes de 12 a 17 anos de escolas públicas e privadas, de todos os estados e regiões do Brasil. Esse projeto ele tem financiamento? Sim, conta com financiamento do Ministério de Ciência e Tecnologia e Ministério da Saúde e é coordenado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Após obter os primeiros resultados, qual é o próximo passo desse projeto? Olha, a finalidade do projeto é ter um levantamento, um baseline da saúde dos adolescentes, dos fatores de risco cardiovasculares, que ajudará ou subsidiará as políticas públicas de educação e saúde para melhorar a saúde dos adolescentes, promover a saúde e prevenir o excesso de peso e obesidade. Qual a expectativa do estudo em São Paulo? Como está sendo a coleta de dados aqui? E como esses resultados vão ser aplicados? Em todo o Brasil, a amostragem foi feita de uma forma sistemática. Os 75 mil adolescentes representam adolescentes de 12 a 17 anos em todo o Brasil. No estado de São Paulo, foram sorteadas 122 escolas, em todo o estado, em 21 municípios com mais de 100 mil habitantes. Então, serão avaliados estudantes de 12 a 17 anos de 122 escolas no estado de São Paulo. Nós estamos com o estudo em andamento e praticamente já finalizamos a coleta em 66 escolas. Voltando ao projeto ERICA, essa iniciativa tem se baseado em algum estudo feito internacionalmente, em outros países? Sim, toda pesquisa ela tem como base estudos anteriores. Então, por exemplo, nos países desenvolvidos, Estados Unidos, por exemplo, eles têm um estudo da saúde da população em nível nacional que eles desenvolvem anualmente. No Brasil, nós começamos a desenvolver esses estudos, enquanto-se em andamento agora a pesquisa nacional da saúde da população brasileira, mas que vai avaliar os adultos, não os adolescentes. Tá? O estudo que avalia os adolescentes em nível nacional, o ERICA é um estudo pioneiro. Tá? Nós temos no Brasil alguns estudos pontuais, com um número muito menor de adolescentes, e não 75 mil adolescentes, que é uma amostra representativa de todos os estados e de todas as regiões do Brasil. Como foi feita a seleção das regiões onde foram feitas os levantamentos das amostras de pesquisa? Na verdade, o ERICA tem base no censo escolar. Então, foram selecionados estudantes matriculados em escolas públicas e privadas, de 12 a 17 anos, ou seja, estudantes de 12 a 17 anos que estão no 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental, primeiro e segundo ano do ensino médio. E nessas escolas sorteadas foram selecionados 3 turmas por escola. Tá?
E serão estudados 1.251 escolas, então foram sorteadas 1.251 escolas em 124 municípios com mais de 100 mil habitantes em todo o Brasil. E isto resultará numa amostra que a gente pode replicar e dizer os brasileiros de 12 a 17 anos estão desta forma. Através desse estudo, é possível identificar as regiões onde esses adolescentes possuem maior propensão a doenças causada pela má alimentação? Sim, exatamente este é o objetivo do estudo, né? Nós ainda não temos concluído o estudo e, portanto, temos alguns resultados parciais, né? Então, foram colhidos, os dados já foram coletados em 9 estados, e esses dados são bastante preliminares ainda, mas parece que a região sul, ou seja, Rio Grande do Sul e Paraná, são onde os meninos, né, os adolescentes têm mais obesidade, tá? Então, mais ou menos 1/3 dos adolescentes no Rio Grande do Sul, tá, têm excesso de peso. E, em média, nesses estados, 25% dos adolescentes têm excesso de peso. E, em relação ao diabetes, cerca de 7, 8% também, essas prevalências são maiores no Rio Grande do Sul e Paraná. Agora, um dado interessante foi que a alimentação dos adolescentes de Minas Gerais parece interferir aí no nível de colesterol total no sangue, que 25% deles têm colesterol elevado, que é um dado bastante alto comparado com o Rio Grande do Sul e Paraná, por exemplo. O que é este nível de colesterol total? O nível de colesterol total o colesterol no sangue, existem frações. Então, isso é avaliado. O que a gente está dizendo que está aumentado é o colesterol total, tá? Então, entram todas as frações do colesterol. Vou fazer uma pausa para um intervalo e, na volta, vamos falar sobre obesidade infantil e como os pais podem ajudar seus filhos na prevenção deste mal. Pesquisa e Ação está de volta. Hoje recebo a coordenadora do Projeto ERIC em São Paulo, Elizabeth Fujimori, que fala sobre o risco de doenças cardiovasculares e a questão da obesidade em adolescentes. Você ressaltou a pesquisa que é feita em adolescentes na região de Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Você disse, por que essa diferença tão grande? Então, na verdade, são resultados bastante preliminares ainda, né? Então, eu estou divulgando para vocês, mas ainda são resultados que nós não conseguimos explicar, né? Então, encontramos as prevalências maiores nas regiões sul, só que o estudo ainda está em desenvolvimento. Então, pode ser que a gente encontre também obesos, né? Uma proporção elevada de obesos no norte, onde ainda não aconteceu o estudo. Nós não temos também, por exemplo, a avaliação do consumo alimentar. Por isso, nós não podemos atribuir a isto também, né? Então, são resultados ainda bastante preliminares. Tá? Elizabeth, a obesidade infantil tem crescido nos últimos anos? Sim, exatamente por isso é que o estudo tem sido desenvolvido, né? Um estudo desenvolvido em 2008, 2009, pelo Ministério da Saúde e IBGE, mostrou um aumento de 24% de obesidade em crianças de 5 a 9 anos. Então, esse estudo, comparado com os últimos 30 anos, nós temos agora, há 5 anos atrás, tínhamos mais ou menos 1/3 de meninos de 5 a 9 anos obesos. E crianças obesas têm uma chance muito grande de serem adolescentes obesos e adultos obesos. Então, nós estamos desenvolvendo isso exatamente para conhecer agora a situação, né, e os fatores de risco cardiovasculares dos adolescentes. A má alimentação pode ser considerada o grande fator de risco para essa doença?
Na realidade, se a gente fosse pensar de uma forma bastante simplista, né, a gente poderia dizer que a obesidade resulta de um balanço energético positivo, ou seja, come-se mais, né, e gasta-se menos, tá certo? Então, a alimentação nesse sentido estaria, né, seria responsável. Só que a obesidade é um problema, uma doença crônica muito complexa, que envolve muitas variáveis, muitos fatores. Então, por exemplo, desde dos fatores biológicos, genéticos, culturais, sociais, econômicos e até políticos, né? Então, a propaganda nesse aspecto também é um importante fator de risco. Mas nós não podemos dizer que só uma má alimentação é fator principal da obesidade. E o sedentarismo? Exatamente. A falta de atividade física. Então, esta é a outra parte. Então, come-se mais e gasta-se menos, né? Atualmente, o que acontece? Os meninos, né, os adolescentes e mesmo as crianças ficam muito tempo em frente à TV, nos videogames e não gastam em atividade física, não saem para brincar nos parques e, inclusive, isso porque é mais cômodo para a família. Nas cidades grandes a gente tem um problema de violência, né? E aí, nesse sentido, é que a gente chama atenção para as políticas públicas também. Qual seria a melhor maneira dos pais contribuírem na prevenção da obesidade e no tratamento dos filhos obesos? Nós temos um estudo que não é o ERICA, é um estudo com crianças menores de 3 anos, que estamos ainda também em desenvolvimento no município de pequeno porte do estado de São Paulo. Essas crianças menores de 3 anos, 1/3 delas também estão com excesso de peso. E nós avaliamos numa parte dela a percepção materna do estado nutricional da criança, né? E os resultados mostram que as mães, elas têm dificuldade em reconhecer o real estado nutricional da criança, tá? Então, e também tem uma preferência por crianças mais gordinhas, né? Então, na verdade, ela não reconhece que a criança está com excesso de peso. Se a mãe e o familiar e os pais não reconhecem, ela não cuida e ela não busca ajuda, tá? Então, o primeiro passo seria reconhecer que a criança tem excesso de peso, né? Como é que poderia acontecer isso? A gente se encontra uma criança com excesso de peso, você está do lado de um restaurante, dificilmente você vai chegar, olha, sua criança está com excesso de peso. Quem pode fazer isso é um profissional de saúde, né? E as crianças devem ser acompanhadas. Então, essas de 1 a 3 anos têm que ser acompanhadas em consultas de puericultura de rotina. E o profissional de saúde que nós formamos precisa estar preparado para avaliar a percepção dos pais. Será que ela sabe que a criança está com excesso de peso? Entendeu? Então, esse é um primeiro passo, né? Que os pais precisam eles precisam de ajuda dos profissionais para saberem que a criança está com excesso de peso. Nesse estudo, por exemplo, a mãe avaliava o estado nutricional da criança pela imagem corporal e dizia 50% das crianças que tinham, 50% de mães de crianças com excesso, com peso adequado, diziam que queriam que a criança fosse mais gordinha. 60% das mães de crianças com excesso de peso estavam satisfeitas com o peso corporal delas, né? Da criança com excesso de peso. Você falou sobre puericultura, o exame que é feito. Me explica detalhadamente o que é puericultura. Então, na verdade, a criança sadia, ela deve ser acompanhada por um profissional de saúde em consultas de rotina, que avalia crescimento e desenvolvimento, não quando a criança está doente. Então, deve fazer de rotina, fazer medidas de peso e altura, colocar no gráfico, fazer registro na caderneta de saúde da criança, que todas as mães têm, elas recebem, né, na saída da maternidade, e muitas vezes essa caderneta de saúde da criança não é utilizada para avaliar o crescimento. Não se verifica a peso e a altura das crianças. E, portanto, nós também, como profissionais, temos falhas em ajudar essas mães, né, a reconhecerem. Então, a puericultura é um acompanhamento da saúde da criança e ela deve fazer isso de rotina. Quais são as principais doenças resultantes no excesso de peso? Bom, aquilo que eu te falei já, né? Então, uma criança com excesso de peso, em geral, ela será um adolescente obeso
e um adulto obeso. Então, isto já é um risco e obesidade é uma doença crônica, né? E ela se associa a outras doenças crônicas. Então, com desenvolvimento de diabetes, hipertensão, dislipidemias, que é a alteração do nível de gordura no sangue. Tá? Estas eram manifestações praticamente exclusivas de adultos, mas que com este aumento da obesidade em crianças e adolescentes, tem aparecido muito mais precocemente, né? E agora nós temos já crianças com esses problemas de saúde. Quais são os componentes da alimentação que causam necessariamente a obesidade? Então, na verdade, a gente trabalha com grupos de alimentos, né? Os grupos de alimentos que a gente deve manter numa quantidade menor são açúcares, doces e gorduras, tá? E os alimentos altamente calóricos, né? E que isto nós temos atualmente em abundância, porque na época dos nossos pais e avós, a mãe cozinhava, preparava alimentação, almoçava, jantava em família. O que acontece atualmente? A mulher trabalha, ela mora longe de casa, leva muito tempo para chegar em casa, acabamos comprando alimentos preparados, industrializados, ultraprocessados e que são ricos em calorias, em energia. Me explica melhor, me dá um exemplo de alimentos gordurosos. Por exemplo, né? Então, na verdade, o que tem acontecido com a família brasileira são os hábitos alimentares. Né? Consome-se muito fast foods, tá? Lanches, ao invés de fazer um jantar em família, refrigerantes em todas as refeições, que são, né, bebidas muito calóricas. Mesmo os sucos, né, desses de caixinha são também muito calóricos. O ideal seria não consumir bebidas que você toma um copo e você está engolindo ali muitas calorias. Como os pais podem encontrar a orientação adequada para alimentar os filhos de forma saudável? Na realidade, eu acho que assim, isso está bastante divulgado na mídia, né? Atualmente, jornal, revista, televisão, tem tratado sobre esse assunto. Mas os profissionais de saúde deveriam estar preparados e fazer essa orientação para a família, tá? Sobre alimentação saudável. Em que essa orientação é embasada? Olha, o Ministério da Saúde tem trabalhado com muitos textos, né, que tem preparado esses profissionais para prestarem uma assistência. Tá? Então, nós temos guias de alimentação saudável para a população brasileira, 10 passos para a alimentação de menores de 2 anos, de crianças de 5 a 10 anos. Então, existem muitos textos que profissionais podem fazer e que são várias orientações a respeito dos grupos alimentares, essa que eu te falei, né? Que a base são, a base da pirâmide alimentar são os alimentos, base da nossa alimentação. O brasileiro come bem, se ela come arroz e feijão, por exemplo, arroz é a base, pães, massas e arroz. Esse é um grupo que a gente consome, mas não pode exagerar. Mas ela é a base da nossa alimentação. A seguir, na pirâmide, nós temos o grupo das carnes, das frutas e verduras, depois carnes, ovos e leguminosas e leites e derivados. E no finzinho da pirâmide, o grupo de açúcares e gorduras, que são os mais calóricos. Que, então, atualmente a população tem invertido um pouco aí, né? Ao invés de fazer a base da alimentação arroz e feijão, consome muitos doces, né? Bebidas açucaradas e alimentos muito ricos em gordura. Elizabeth, você acha que esses lanches que são comercializados em lanchonete, nas escolas, eles contribuem, lanches gordurosos, pastel, coxinha, contribuem para o aumento da obesidade? Com certeza, né? Se a gente não tem um controle, pode-se comer, né, um fast food, um lanche, de vez em quando. Não dá para você fazer disso todo dia, né? Então, o menino, às vezes, sai de casa com um dinheirinho, então os pais aí têm essa responsabilidade, né, de enviar um lanche saudável para a criança. Se ela não tem possibilidade de dar um dinheiro, a criança muitas vezes vai escolher aquilo que ela quer. Então, só quero comer batata frita, né? E aí você
precisa, então, da interferência da família e dos pais. Quando você me perguntou como é que os pais podem fazer, na verdade, o exemplo vem da família. Se em casa toma refrigerante em todas as refeições, a criança com certeza também tomará. E isto é realmente um item que vai fazer com que a criança vá ganhar peso. Então, a família é um exemplo. O programa está terminando. Hoje eu conversei com Elizabeth Fujimori, coordenadora do ERICA, o estudo de riscos cardiovasculares em adolescentes no estado de São Paulo. Muito obrigada pela sua presença, Elizabeth. Eu é que agradeço essa oportunidade e eu espero que com isso a gente consiga também convencer os diretores e coordenadores das escolas, para participarem do estudo. O Pesquisa em Ação fica por aqui. Obrigada pela audiência e até a próxima.